Queridos amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos, a nossa saudação. Rogo a Deus que, por intermédio dos Espíritos bons, em nome do Senhor, nos abençoe as mentes e corações, a fim de que possamos penetrar nas águas tranquilas do tema que nos foi reservado para o dia de hoje. Para mim é uma grata satisfação estar aqui de retorno, notadamente em esse evento, que é um evento especial para casa, e me sinto muito honrado de estar participando desse evento em um dos dias, agraciado com um tema tão rico, com um tema tão cheio de nuances, de desafios, e que emoldura a doutrina espírita nos seus princípios fundamentais. Portanto, para mim, é gratidão sermos brindados com um convite desse, dizendo que, de antemão, faremos ao máximo para tornar esses momentos os mais agradáveis possíveis. Momentos esses nos quais possamos aprender juntos, possamos revisitar alguns assuntos já clássicos e tradicionais da doutrina espírita, a partir dos quais pudermos desdobrar aqueles ensinamentos ao revisitá-los e chegar a conclusões ainda mais elaboradas, a reflexões ainda mais sofisticadas, ampliando, portanto, o nosso repertório em torno de uma temática que é inesgotável. Gostaria de cumprimentar o Grupo Iluminar e parabenizá-los mais uma vez. Sempre uma satisfação tê-los e estar com eles e ouvi-los e acompanhá-los, particularmente nesse início de preparação. Portanto, meus parabéns, mais uma vez, sou grato. Vamos começar. Dizer que é um tema que tem algumas nuances. E, a princípio, iremos por aquela estrutura, aquele esboço que caracteriza os elementos fundamentais do tema, sem os quais seria impossível desdobrar em outras conclusões, em outras reflexões. Portanto, alguns dos temas, alguns dos conceitos já conhecidos, mas que tentaremos, e essa é a tarefa talvez mais difícil do orador, sempre dar uma cara nova a temas, inclusive já pisados, já conhecidos. Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, na obra básica, o Livro dos Espíritos, particularmente quando estuda a criatura humana, estudando, portanto, o ser humano na sua profundidade, refiro-me ao famoso capítulo da perfeição moral, último capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando ele conclui toda a saga acerca das leis morais, nesse capítulo que é um estudo da psicologia humana, o capítulo Perfeição Moral. Allan Kardec, com os termos claros, os termos econômicos, os termos lúcidos e sem complicação, em que pese o tema seja profundo, mas a linguagem simples e clara, vai estabelecer, em uma das suas frases felizes, de muitas tantas, vai conceituar o ser humano como sendo pertencente e possuidor de duas naturezas básicas. Diz Allan Kardec que o ser humano, graças ao corpo biológico que possui, graças aos impulsos da esfera sensorial física, graças às necessidades da matéria densa, dos atendimentos que o seu campo biológico requisita, participa da vida dos animais, não diferindo da escala zoológica dos animais convencionais, alguns dos quais até muito superiores a ele, em termos de determinadas habilidades materiais, determinadas habilidades graças aos instintos animais. Diz Allan Kardec
que o ser humano, com essa dimensão do seu corpo biológico e dos seus impulsos físicos, participa da vida dos animais e possui, portanto, uma natureza animal. Mas também continua o codificador, por ser um psiquismo, palavras minhas, por ser um elemento inteligente, mergulhado na matéria, por se constituir de um princípio espiritual, chispa divina, de origem não material, que tem remanescência nas realidades incorpóreas da vida, nas dimensões extrafísicas. O ser humano, constituindo-se, portanto, como espírito imortal, também tem uma outra natureza, a natureza espiritual, e com essa natureza ele participa da vida espírita, nas palavras kardecianas, ou mundo dos espíritos, com os quais ele se relaciona incessantemente. Há, portanto, conclui o codificador, duas naturezas no homem. E quando eu estou colocando homem, estou dizendo aqui ser humano encarnado. Gênero humano, para as feministas não ficarem nervosas. Ser humano, gênero humano. Há no homem duas naturezas. A natureza material e a natureza espiritual, ou natureza animal e natureza espiritual. O ser humano participa de ambas. E ao mergulhar na matéria, objetivo da encarnação, ele precisa travar contato com a experiência material. E ao mesmo tempo é requisitado dele desenvolver a sua natureza espiritual. Temporariamente, ele está mergulhado na vida material, ou na vida animal, se quisermos assim. Mas a sua essência é espiritual. E essa interface constitui uma espécie de comunicação. Comunicação. O que significa dizer, desdobramos nós, que nós, na carne, estamos em uma interface entre dois mundos que se relacionam. Estamos o tempo todo interagindo com a vida espiritual que se acotovela, palavras de Allan Kardec, o mundo espiritual se acotovela conosco, e ao mesmo tempo estamos ligados, vinculados temporariamente, mergulhados na atmosfera da matéria mais densa, participando da vida biológica, da experiência, portanto, animal, sensorial. Na essência, somos espíritos. Na temporalidade, temos uma predominância da realidade da matéria densa. Essa interface faz com que haja uma comunicação e um fluxo constante. E podemos dizer que o ser humano está em constante dinâmica interativa entre um mundo e outro, já que não há solução de continuidade, não há uma marca que delimita de maneira precisa onde acaba um e onde começa outro. Vou colocar de maneira mais clara na expressão feliz do professor Herculano Pires, quando, escrevendo um texto clássico e antológico a respeito de Chico Xavier, o professor Herculano Pires chama o Chico Xavier de o ser interexistente. Tomando as palavras do grande filósofo e método de Kardec, poderíamos dizer que todos nós somos seres interexistentes, interexistenciais, porque vivemos nessa interseção. Portanto, assimilando e lidando com os vapores materiais e as sensações mais densas, mas por termos uma essência, uma natureza espiritual, não somos indiferentes aos eflúvios, às irradiações e o entorno espiritual que constantemente exerce pressão e influência sobre o chamado mundo da carne, ou mundo da matéria mais densa, como prefere o espírito André Luiz. Em Evolução e Dois Mundos, o mesmo espírito André Luiz, examinando a questão mediúnica, a percepção espiritual, vai dizer
Em outras palavras, vai dizer com outras palavras, é claro, eu que estou colocando dessa forma, que os fenômenos espirituais profundos nasceram da evolução anímica do indivíduo. Tiveram nascedouro no trabalho milenar, secular, multimilenar do psiquismo humano, na sua esfera de pensamento consigo mesmo, que foi formando uma espécie de atmosfera psíquica. Estamos falando aqui em termos evolutivos, desde o homem mais primitivo, que vivia praticamente jungido às sensações mais densas, não diferindo muito dos mamíferos superiores, mas ao longo da evolução civilizatória, do desenvolvimento antropológico e sociológico, foi ensaiando lampejos, insights de pensamento, de raciocínio, que seriam os pródromos, os rudimentos iniciais, os lampejos iniciais do futuro pensamento contínuo, expressão também de André Luiz, e mais tarde a conexão para além do seu psiquismo para uma esfera extrafísica. André Luiz diz de outra forma que o desenvolvimento psíquico foi base inicial para o desenvolvimento extrapsíquico, isso é, mediúnico, espiritual. Nessa obra, Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que com o passar dos milênios, o homem primitivo, que reencarnava e desencarnava e ficava ali jungido às sensações mais densas dos seus despojos materiais, ao desencarnar e reencarnar milhares de vezes, essa saída do corpo e volta à matéria densa foi treinando nele um certo deslocamento, uma certa liberação em relação ao corpo físico. E com o suceder das eras, ele foi reencarnando e se vinculando à matéria de maneira mais sutil, menos arraigada, menos mergulhada ao corpo, passando a dormir. E no sono fisiológico que revitaliza e recarrega as forças orgânicas, praticamente ligadas ainda aos instintos mais ferozes, nem saindo do corpo propriamente, mas o espírito jungido à matéria ali, lentamente, os conflitos e o dia a dia seu passaram a ecoar nos sonhos, através das evocações do dia a dia, através de sonhos mais racionais ou emocionais. E esses fenômenos anímicos foram produzindo nele reflexões de tal forma que foi formando uma espécie de atmosfera, uma espécie de padrão, de repertório psíquico, que seria o rudimento da aura, da futura irradiação. E com isso, a emancipação da alma durante o sono, que lentamente foi aos poucos, ele não saía e fazia viagens, ele ficava ali ligado ao corpo mesmo, e os sonhos eram reflexos das suas preocupações e das suas lembranças. Lentamente, ele passa a se movimentar, durante milênios isso, e passa a se mover ainda atraído apenas pelos interesses mais mesquinhos e mais densos. E a partir desse momento, ele começa a se ligar a outros seres de igual condição a ele, que estão na esfera extrafísica, mas quase estão praticamente encarnados. E aí André Luiz conclui, ou melhor, continua dizendo, nesse momento, a sua aura, ou essa atmosfera, fazia com que lentamente ele se aproximasse de grupos ou se afastasse de outros. Surgiam aí os rudimentos das chamadas afinidades emocionais. E essas afinidades emocionais que ele não consegue explicar, porque se sente bem com alguém com quem ele nem fala, não precisa falar para ele se sentir bem, ou não precisa falar para ele se sentir mal e repelir outros. Essas afinidades emocionais foi formando conexões, foi formando contatos de mente com mente no plano encarnado. E foi a partir daí, diz André Luiz, que ele começou a sintonizar de uma maneira mais enfática, mais contundente, com desencarnados equivalentes. E ainda na mesma obra, Evolução em Dois Mundos, em certo parágrafo ele diz, essa obra de permuta, no entanto, foi iniciada
no mundo sem qualquer direção consciente, sem ele saber. Porque pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se voltava compadecido para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda. E os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra, que se digladiam na própria terra. Surgiam as comunicações psíquicas, da esfera anímica, dos impulsos psíquicos pessoais, para as telepatias inconscientes, para as intuições e as inspirações que seriam, repito, os rudimentos iniciais dos transes mediúnicos do futuro, das experiências de estado alterado de consciência, porque tudo na natureza são trocas. Escreve em outra obra, André Luiz, na obra No Mundo Maior, que a semente, ao mergulhar na intimidade do subsolo terreno, troca-se com o próprio solo fértil para produzir algo que é para além da combinação dos dois, que é a planta, a vegetação e mais tarde o fruto, que começou na colaboração de semente e de terreno. Escreve André Luiz que tudo, se você olhar na natureza, são contatos, são interações, são colaborações. Desde os elementos químicos mais básicos da tabela estequiogenética de Dmitri Mendeleev, a tabela periódica, porque a água precisa de colaboração de hidrogênio e de oxigênio. E qualquer estrutura mais interessante que nos sirva já é resultado de colaborações de forças que nos escapam às percepções materiais. Assim no mundo microcósmico, assim na esfera maior, assim nas coisas comezinhas, assim nas realidades mais próximas. Uma criatura humana, para estar hoje de pé no corpo físico, teve que nascer de um ventre, graças à colaboração, pelo menos, de 2 pessoas. Tudo remete à colaboração mútua, à contribuição recíproca, portanto, a comunicações. Comunicação que é um tema muito complexo. Em que consiste o ato de se comunicar? Nós sabemos algumas coisas, mas a comunicação transcende, parece transcender o nosso entendimento, porque há nuances da comunicação que escapam aos nossos olhos. A comunicação tem uma emissão e tem uma recepção. E daí a gente já vê que tem muitos problemas, tanto na emissão quanto na recepção. Porque às vezes o problema está em um dos 2 campos, ou em ambos, ou está em outro. Porque comunicação, portanto, remete a exprimir, a responder, a assimilar, a interpretar, a irradiar. Desde as comunicações mais primitivas, e é interessante a gente olhar o desenvolvimento da capacidade de comunicar da criatura. Desde as escritas e desenhos nas cavernas mais primitivos, os sons guturais com os quais a criatura humana ensaiava as formas orais de comunicação. Alguns defendem a ideia de que a comunicação escrita surgiu antes da própria comunicação falada. A verdade é que a linguagem é um sistema muito complexo, que transcende ao código idiomático de signos que a gente utiliza para que a gente possa se entender. Porque há a linguagem verbal, não verbal, há a linguagem que é simbólica, há aquilo que é subentendido, há a linguagem do tom, da ênfase, da intensidade, e há a linguagem que transcende expressões materiais diretas, que é a linguagem psíquica. Aliás, tudo começa no psiquismo. Toda linguagem que é verbalizada ou viabilizada em termos materiais mais densos começou na elaboração psíquica. Daí porque, às vezes, 2 almas estão tão conectadas que já adivinham que uma outra vai falar.
graças a essa capacidade de comunicação que a gente ainda está ensaiando, a comunicação que dispensa a palavra articulada. A verdade é que das comunicações mais primitivas às comunicações hoje virtuais da tecnologia, houve um grande avanço, uma evolução, para termos uma ideia do que nos espera. Mas a verdade é que a comunicação chamada espiritual, seja a comunicação dos espíritos, seja a comunicação com os espíritos, porque há diferença, a comunicação dos espíritos, esse fluxo incessante do mundo espiritual em nossa direção. E a comunicação com os espíritos, eu até louvo a escolha do tema nesse sentido, é quando há uma escolha consciente de confabular de uma maneira equilibrada e direcionada com o mundo espiritual. O que não significa dizer tomar as rédeas do controle da comunicação nas mãos. Nós não temos controle sobre a comunicação. Aliás, nenhuma comunicação. Mesmo nas comunicações humanas, a gente tem controle sobre a nossa expressão. Mas a nossa expressão não significa dizer que a gente está se comunicando, porque depende do outro. De um contato, de uma conexão com o outro. E se o outro não deseja se comunicar comigo, se conectar comigo, não há comunicação. Se o outro te bloqueia do WhatsApp, para falar numa linguagem mais conhecida entre nós, você não está se comunicando com ele ou com ela. Comunicação, portanto, implica em dois polos que se relacionam de maneira inconsciente. Daí a comunicação dos espíritos acontece incessantemente em todas as épocas. Mas a comunicação com os espíritos é uma escolha consciente e equilibrada de se conectar com a esfera invisível da vida de um modo mais bem trabalhado. Comunicação espiritual sempre existiu. E embora não iremos nos alongar, é interessante mencionar que desde épocas muito recuadas, já citamos aqui um trabalho muito bonito do professor Hernani Guimarães Andrade, sobre o período glaciário de Guns, o homem paleolítico que colocava a caveira na porta das furnas das cavernas, e ele concluiu, aliás, a conclusão que ele retira de um trabalho de antropólogos, os antropólogos concluíram que aquela caveira, virada sempre para o Oriente, na frente das furnas e das cavernas, era uma superstição do homem primitivo de que aquele crânio humano defendia-os das almas dos mortos que vinham se comunicar com eles. Portanto, dando aí a prova, ratificando a ideia de que a ideia da comunicação com os mortos não é fruto de um ensino institucional específico, oriental ou ocidental. Não é fruto de uma escolarização religiosa, de uma catequização específica de tradição espiritual, mas está presente mesmo no homem primitivo, antes da chamada civilização constituída. Portanto, essa é uma conceituação importante. E veremos os grandes sábios, como os grandes déspotas, se comunicando com o mundo espiritual, ou sendo receptáculos das comunicações com o mundo espiritual. A verdade é que, desde épocas muito primitivas, nós vemos, por exemplo, um Sócrates, referido por Platão, que conversava com os daimonion, especialmente o seu anjo tutelar, em cujo momento era inspirado pelos deuses. Nós vemos, por exemplo, um Domício Nero, relatado por Emmanuel em Mecanismos da Mediunidade, que assassinou tanto a esposa, Otávia, como a própria mãe, e as via ambas no Palácio Romano, a ponto de tocar fogo, mais tarde incendiar e criar a chamada Domus Áurea, Casa Dourada, que era uma forma de, na sua loucura, ele achava que aquilo defendia ele de Agripina e de Otávia. Veremos, segundo Plutarco, o historiador do Império Romano, Plutarco se refere que Bruto era visitado constantemente pelo seu anjo mau, que ele aparecia e dizia que estava perseguindo ele há anos e que prometia acabar com ele quando ele entrasse na cidade de Filipos. E realmente, pareceu que essa profecia se concretizou, porque na Batalha dos Filipenses, Brutus foi cercado, vencido pelo exército de Otávio e de Marco Antônio, que estavam no Egito com Cleópatra,
e após ser sitiado, optou pelo suicídio para não ser prisioneiro de guerra. A verdade é que as comunicações espirituais explodem tão incessantemente à revelia dos encarnados que Moisés, em Deuteronômio, proibiu a evocação dos mortos e o contato com os mortos. Está lá a proibição da evocação dos mortos, a consulta aos mortos e, entre outras coisas, na tradição da lei, a lei mosaica que ele estabelece, no seu código fantástico. E Moisés proibiu porque era uma coisa incessante e popular, era uma coisa que acontecia, era uma coisa bastante conhecida, porque não se pode proibir uma coisa que não acontece. Só se proibiu algo porque era conhecido, acontecia. E ele proibiu pela desordenada bagunça, pela promiscuidade, entre aspas, que ocorria em cima do fenômeno mediúnico. As questões banais, por falta de maturidade da criatura, que utilizava inclusive artifícios mediúnicos para gerar guerra, intrigas e até mesmo assassinatos. Moisés, portanto, instaurando a ética mosaica, proíbe o contato com os mortos. Mas ele mesmo menciona o profeta Joel. E diz o texto bíblico que bom seria se todos profetizassem como o profeta Joel. Portanto, havia, as profecias. Jesus, mais tarde, no Monte Tabor, naquele momento simbólico especial, na primeira reunião espírita com método, com oração e meditação e reflexão, diante dele aparecem Elias e Moisés, e ele próprio se transfigura diante dos 3 discípulos mais próximos, Pedro, João e Tiago. Diz o texto evangélico que Pedro fica deslumbrado. Mas o que é mais interessante é perceber, ali, naquele contato, o antigo Moisés voltando e desautorizando a proibição que ele havia feito. Porque se ele próprio havia feito a proibição da evocação dos mortos, ele agora, morto, voltava e se comunicava com Jesus. Portanto, desautorizando a sua própria lei anterior, revogando-a, porque ele próprio aparecia mais de 700 anos depois da sua morte. Portanto, dando provas cabais da sua experiência mediúnica, Jesus mais tarde, na própria crucificação e mais tarde ressurreição, volta para dizer que continuava vivendo e que esperaria a todos, dando demonstrações da vida espiritual, em que pese na época, Jesus tinha limitações, não pessoais, mas limitações do vocabulário, da cultura e do contexto da época de poder dizer mais a respeito da vida espiritual. Por isso que Kardec escreve na obra básica que a ideia que os judeus faziam, e mesmo mais tarde se fazia após o cristianismo, da vida após a morte era imprecisa, era imperfeita, era pálida, tinha uma ideia muito deformada da vida espiritual, em função da falta de senso moral, de maturidade, de formação e também em função da dificuldade da criatura assimilar mais. Jesus, no entanto, já dá um salto paradigmático, quando oferece compensações futuras e não materiais, quando reserva àqueles que o seguiam a ideia de que poderiam usufruir, desfrutar de experiências bem-aventuradas, como ele dizia, reservada àqueles que se conduziriam bem durante a vida material. Jesus, portanto, reservava a ideia de que há uma vida mais sutil, há uma vida mais grandiosa, sem explicar como era grandiosa, em que sentido era grandiosa, em que termos era tão assim mais profunda e detalhada, porque não havia nem elementos para que o mestre pudesse explicar, e talvez perturbaria mais do que ajudaria. Mas ele não deixou de colocar implicitamente algumas questões importantes sobre a vida espiritual. Chama a minha atenção uma parábola de Jesus. E as parábolas de Jesus têm nuances muito importantes. Uma delas me chama a atenção, porque aparentemente parece não falar das questões da vida após a morte. Mas ali estão elementos preciosos. Eu me refiro à parábola que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, quando Jesus narra a parábola do mal rico e de Lázaro. E fala sobre aquele homem que era gozador, que esbanjava e que era o mal rico. E Lázaro,
O termo Lázaro, que mais tarde, em função do outro Lázaro, o irmão de Marta e Maria, que foi curado por Jesus, seria mais tarde associado Lázaro a leproso, portador do mal de Hansen, daí os lares leprosários seriam também lazaretos, ou os leprosos lazarentos. Mas a verdade é que a acepção da palavra original Lázaro não tem esse significado. Vem de Eleazar em hebraico, que significa Deus ajudou, Deus auxiliou. Ou seja, talvez exista uma expressão simbólica no Evangelho de que os Lázaros que aparecem no Evangelho são as criaturas que precisam de ajuda, que passam pelo nosso caminho e precisam do nosso auxílio. Daí que aquele rico passava diante de Lázaro, que ele pedia alguma coisa, e enquanto ele, diz o texto de Lucas, se vestia de manto de linho de púrpura, Lázaro estava com feridas abertas, a ponto das moscas diminuírem a sua aflição ao lamber-lhe as feridas. O texto é forte, né? O texto é até chocante, porque é a imagem do Oriente que se tinha na época. E então veio a morte de Jesus. E o Lázaro foi arrebatado aos céus e recebido pelo próprio Abraão. Quando Jesus coloca na parábola Abraão recebendo, é o pai dos pais, é o patriarca mais importante. Porque como era uma cultura de anciãos, o mais velho, o mais antigo, é sempre mais importante. Abraão é o grande patriarca do povo hebreu, antes de Moisés mesmo. E Abraão recebe, para a cultura judaica, para quem estava ouvindo Jesus e que conhecia a tradição judaica, aquilo dali era o máximo. Chegar no paraíso e ser recebido por Abraão e ficar no seio do próprio Abraão. Era o máximo. E Lázaro padecia no Hades. O texto grego está assim, Hades. Ninguém confunda o Hades da tradição judaica com o inferno, que é uma construção judaico-católico-cristã. O Hades eram regiões de purgação, eram regiões de experiência de sofrimento, mas tem uma diferença do inferno eterno da teologia medieval. Ele padecia de tal forma que o texto é interessante, vendo Abraão e Lázaro juntos à distância, o mal rico então pede ajuda aos dois, dizendo, dá-me um pouco de água para que as chamas do meu sofrimento possam ser diminuídas, pelo menos as minhas mãos, os meus dedos, e minha sede possa ser diminuída um pouco, bebendo um pouco de água, mesmo que seja lambendo os meus próprios dedos. E Abraão então disse, filho, recorda-te da vida que tu levaste, da vida que você teve, dos maus atos, como também recorda dos bons atos que ele teve, para tenhais uma ideia. E aí, o rico volta e diz assim, pelo menos, vai até os meus familiares, ou deixa-me ir até os meus familiares, porque eu tenho 5 irmãos na terra, e chegando lá, eu posso falar com eles, conversar com eles e dizer-lhes o que lhes espera aqui. E Abraão então diz, não precisa fazer isso. Eles têm Moisés e os profetas. E se eles não ouvem nem Moisés nem os profetas, não vai ser um morto ressuscitando para a vida, ressuscitando dos mortos, que vai fazê-los mudar de vida. A parábola é algo enigmática e, por incrível que pareça, já foi usada contra a mediunidade. Já foi usada para dizer que os mortos de lá não vão para cá. E os que estão aqui não vão para lá. Na verdade, há um momento do texto de Lucas que, inclusive, há essa frase. Mas há essa frase entre eles. Abraão vai dizer, tu sabes que os que estão aí não podem vir para cá e os que estão aqui não podem ir para lá. Parêntese. A preposição para é algo definitivo. Ou seja, alguém que está numa esfera não pode ir para, pelo menos imediatamente, para outra esfera. O que não quer dizer que não possa ir lá sem ir para lá. Passar por lá, sem ficar lá. Então, tem nuances no texto que nos passam despercebidos. Só que, apesar dessa parábola ser muito rica, muitos de nós não entendemos algumas coisas. Primeiro, quase sempre quando você lê, você pensa, que maldade. O homem estava pedindo só um pouquinho de água e Abraão nem deu. Que negócio é esse? O texto é simbólico. Por que Abraão não ajudou? Você percebe que no texto, que
que o mal rico não estava tomado de um arrependimento sincero. Ele queria se libertar do problema, mas ele não havia se modificado. E às vezes as tribulações da nossa vida servem-nos como experiências para nos fazer despertar. Por isso que o mundo espiritual olha para determinados problemas que a gente passa com outro olhar. Não é que eles não sejam sensíveis à nossa dor. Certa vez Raul Teixeira disse isso, né? Eu estava passando por um problema e Camila apareceu. E eles, meu Deus, eu ainda estou com problema financeiro, etc. E esse guia fica me aparecendo, ele não tem conta de luz para pagar, não tem gás para pagar. Explica que não tem corpo, não precisa ir para o mercado. E Camilo sorriu, né? Pescando o pensamento de meu filho. A experiência pela qual você passa, eu já passei. Nós aqui já passamos. Às vezes em situações até piores, no contexto histórico da Terra. Então não se engane não, eu sei o que você passa. Só que eu tenho um olhar diferente fora da matéria aqui. Eu posso olhar as coisas de um outro sentido, que você na matéria densa se desespera muito mais. Então, vai a parábola falar dessa falta de ajuda de Abraão, que não era impiedade. Vou ilustrar com a obra conhecida nossa, obra de André Luiz. Você pode pegar um monte de obra, você vai ver esses casos se repetindo na obra de André Luiz. André Luiz se comovido com alguém, querendo pegar a pessoa, carregar nas costas e levar para a colônia. E o mentor, peraí, não faça isso não. Sabe por quê? Porque não está preparado. André, o que é que adianta pegar um espírito, mudá-lo de ambiente se ele não mudou por dentro? Muda de ambiente, ele continua a mesma coisa. É que nem uma amiga minha disse que a casa ia ficar organizada quando ela comprou um outro imóvel, mudou de casa. Tem 2 filhos que só faltam destruir o quarto desorganizado. A gente entra e parece que está no inferno de Dante, no quarto. Não consegue nem entrar, porque é tanta coisa, até roupa no chão. Essas coisas que os adolescentes fazem, né? E ela achou que mudando de imóvel ia mudar. Mas a pessoa que é desorganizada, que vive na bagunça, vai levar sua bagunça para o ambiente que for. Não adianta mudar de ambiente se a pessoa continua com os mesmos hábitos. Então está tudo organizadinho aqui. Se eu chego e sou desorganizado, uma semana aqui está tudo desorganizado. Porque eu imprimo no meio, ao meu redor, os hábitos que eu carrego e que eu alimento. Assim no mundo material, assim na realidade psíquica. Na atmosfera psíquica que eu formo. Então não adianta. E aí André Luiz ficava comovido, mas ele disse, olha, deixa eu... Aí o mentor ainda dava um golpe de misericórdia, dizia assim, meu filho, esse nosso irmão aí, a gente já pegou 2 vezes, botou lá, sabe o que aconteceu? Ele se desorganizou tanto que voltou para cá. A consciência de culpa dele se pune tanto que ele volta. E às vezes a rebeldia de não aceitar os equívocos e fazer a renovação, porque ao aceitar os equívocos e se arrepender, dói também nele, e ele tem que fazer o caminho de volta, ele reparar os equívocos, e às vezes não querem. Preferem a culpa, o remorso, do que a renovação interior. Então eles são colocados lá, mas não são ajudados. Não é colocar na colônia que vai ajudá-los. Entenda isso. Quantas vezes na obra de André Luiz a gente vai ver isso? É isso que a parábola está falando. Mas a parábola diz mais. Diz dessa realidade diferente, né? Púrpura e linho, chagas, feridas. E no mundo espiritual havia o inverso. Ocorria o inverso. Quem estava de luz e quem estava sedento e na miséria. Quando nós lemos essa parábola, a gente já pensa só no rico que é detentor de valores monetários. Mas a parábola fala de toda a riqueza que a gente tem, que a gente passa diante dos Lázaros que precisam de ajuda, riqueza da inteligência, riqueza do conhecimento, riqueza da possibilidade social, riqueza da boa convivência, a riqueza da saúde, porque saúde física também é temporária. Não queria dizer isso não, em pleno domingo. Mas saúde física é temporária, é que nem uma lâmpada que vai... Né? É uma bateria que vai descarregando. Por quê? Porque existe um braço da providência divina chamado tempo. E o tempo é um recurso biodegradável, não renovável. O tempo vai operando sobre a matéria, sempre desgaste. Por isso que se você tiver uma visão material, a sua visão tem que ser pessimista da vida. Porque você vai olhar e vai dizer, o tempo tudo piora. E é verdade, você se olha hoje, se olha alguns anos atrás, só tem piorado as coisas. Antes eu tinha um corpo de toureiro, agora eu tenho um corpo de touro. Só tem piorado. Essa é a percepção material. E é verdade, o tempo desgasta tudo. Só que
se você tiver o óculos, a lente espiritual, você vai perceber que aquilo que o tempo desgasta materialmente, ele melhora espiritualmente. O tempo sempre melhora os seres espirituais. O tempo sempre aprimora, mesmo aqueles rebeldes. Estão sendo influenciados pelo tempo. Então, a parábola fala disso. Mas a parábola fala de uma coisa que nos serve de maneira muito importante. Primeiro, a ideia de voltar aos familiares. A volta aos familiares não é negar a comunicação mediúnica. É voltar para ressuscitar entre os mortos, ou seja, para violentar-lhes a consciência, para convencê-los na base da violência, para empurrar de goela abaixo a espiritualidade. E isso a gente sabe que não funciona. Se funcionasse, as grandes experiências mediúnicas do século XIX, que materializavam espíritos à luz do dia, fariam espíritas assim sinceros. Cadê? Cadê o povo que viu Daniel Douglas Home levitando no ar? Que viu Osápia Paladino materializando espíritos à luz do dia? Cadê aqueles que viram, aqui no Brasil mesmo, Ana Prado, que materializava espíritos de uma maneira excepcional, sem precisar ficar em câmara, deitada, consciente dos espíritos materializados, conversavam com ela nem perdia a consciência, por causa do desgaste ectoplásmico. E ela, mais tarde, psicografa para o Chico Xavier, em uma obra dizendo: cheguei aqui no mundo espiritual e lamento profundamente ter ficado só nos fenômenos e não ter me dedicado mais à evangelização. Porque nenhum fenômeno de materialização que eu produzi conseguiu sensibilizar ninguém para uma vida melhor. Chocava as pessoas e as pessoas saíam como entravam, da mesma forma. Olha que advertência para nós. Porque a função da mediunidade não é essa. Não é chocar, não é ficar a pessoa ficar toda arrepiada. Eu não consigo ficar arrepiado, acho que os espíritos ficam arrepiados comigo. Mas a parábola, de todos os elementos, eu vou citar o elemento mais importante para o nosso tema aqui. Você notou que, apesar do mal rico estar em uma condição ruim, ele viu Lázaro e Abraão e conversou com eles? Isso implica em comunicação. Aliás, Jesus está inclusive falando de comunicação no mundo espiritual, de esferas distintas. Porque o rico estava em uma condição que não podia ir lá, e Abraão e Lázaro estavam em outra condição, e se comunicavam entre si. Não podiam ir lá, mas podiam se comunicar. Na parábola de Jesus está implícita a comunicação espiritual, e é isso que Emmanuel diz em uma das suas mensagens. Que apesar dos espíritos não poderem ir de maneira determinada e fixa para uma outra esfera imediatamente, seja no mundo espiritual, seja do mundo espiritual para o mundo físico, os espíritos não podem agora reencarnar através da mediunidade e viver com a gente de chofre, e nem a gente pode ir para o mundo espiritual de maneira permanente, só com a desencarnação. Apesar de estarmos separados e não podermos ir e nem vir, podemos nos comunicar. E a comunicação mediúnica, na verdade, é essa luz na carne colocada no texto bíblico. É Emmanuel que diz isso em O Consolador. A mediunidade é aquela luz, está no texto de Joel, né? Nos dias do Senhor, Deus disse: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E Emmanuel vai dizer: a mediunidade é bem esse espírito do Senhor derramado na carne. É bem essa sensibilidade. Jesus disse no Evangelho de Lucas: quando vocês, os apóstolos, os missionários do bem, se calarem, as pedras vão falar. As pedras falarão. As pedras falarão aí, pedra sinônimo de túmulo, porque era coberto de pedra no mundo hebraico. As pedras, os objetos materiais, mesas girantes e falantes, fenômenos materiais. As pedras vão falar, é o símbolo da comunicação espiritual. Em Pentecostes, Lucas escreve que, em Atos, que as manifestações mediúnicas chegaram a tal ponto que houve uma intuição dizendo que no futuro os velhos profetizarão, os jovens terão visão e terão sonhos, e assim por diante. Allan Kardec foi quem estudou a faculdade mediúnica, quem deu o critério, porque até Allan Kardec a comunicação com os espíritos acontecia na tradição, mas não se sabia por quê. Allan Kardec quem estudou e vai dizer que a comunicação mediúnica acontece a partir de um sensitivo.
Alguém que está nessa interface, mas consegue sair um pouco mais por uma disposição física e psíquica da esfera mais densa, a ponto de servir de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Todos nós somos intermediários, no sentido geral. Mas alguns conseguem se tornar mais sensível entre esses dois polos, a ponto de exprimir, de viabilizar de uma maneira mais contundente as realidades do mundo espiritual. Esse é o médium ostensivo. Nas palavras de Allan Kardec, capítulo 14, item 159 do Livro dos Médiuns, todo aquele que sente, em um grau qualquer, a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. É por essa razão, continua ele, que usualmente dizemos que todas as pessoas são médiums, porque não há nenhuma que não apresente algum rudimento da faculdade mediúnica. No entanto, prossegue Allan Kardec, normalmente nós designamos médium aquele em quem a faculdade se apresenta bem caracterizada, ou nas nossas expressões, ostensiva. Todos nós somos médios, porque todos nós podemos sentir a presença espiritual, podemos ser veículos, mesmo que inconsciente, do mundo espiritual. Falamos uma coisa, a gente acha que é nosso pensamento, a gente está sendo inspirado. Isso é mediunidade. Só que a gente não sabe o que é. A mediunidade intuitiva, a mediunidade sutil. Um parente que desencarnou, a gente sonha com ele, esteve com ele, fora da matéria, no desdobramento. Mas normalmente a gente fala que alguém é médium, que é aquela pessoa que entra em transe, que psicografa, que psicofoniza, que vê os espíritos de maneira nítida e detalhada, que tem clarividência, clareaudiência, fenômenos anímicos, mas que às vezes tem propósitos mediúnicos. Allan Kardec, portanto, deu esse neologismo, médium, aquele que está no meio, e vai dizer que graças a uma combinação de fluidos, o fenômeno mediúnico acontece em uma colaboração. Os fluidos do encarnado e os fluidos espirituais. Já caminhando para encerrar essa primeira parte, André Luiz vai asseverar que na comunicação mediúnica há um apelo-vontade e um apelo-resposta. Olha a ideia da conexão. Ou seja, em linguagem mais conhecida nossa, existe o Wi-Fi, mas existe o seu dispositivo móvel para conectar o Wi-Fi. Essa é a ideia. Ou seja, em toda a expressão mediúnica, mesmo aquelas desorganizadas que o médium não percebe e nem admite isso, mas a verdade é que sempre há anuência, concordância, mesmo que ele não tenha consciência disso, de um lado e de outro, para que ocorra a comunicação. Ainda que haja uma comunicação que constranja, que seja violenta, nós autorizamos, de alguma forma, anuímos com a expressão mediúnica. Por isso, há muitos mitos na mediunidade. Mediunidade, não se envolva com isso não, que causa perturbação na sua vida. Eu quero saber quem é que não está perturbado hoje em dia. Se alguém levantar a mão, vai dizer, esse daí é o pior, porque é o neurose de perfeição. Quem é que não está perturbado, que não vive conflitos, desafios? Que é uma fantasia, uma superstição, mediunidade causa perturbação? Causa, da mesma forma que qualquer outra faculdade ou disposição ou habilidade causa. Da mesma forma que futebol pode causar perturbação. E quantas perturbações a gente vê no futebol? Gente matando a torcida do outro time, indo preso e etc. Então, a faculdade é uma faculdade como outra qualquer. Relegada, desconsiderada, pode causar transtorno, sim. Mas não causa transtorno por causa da faculdade, porque a mediunidade não é uma desgraça que é jogada sobre o sujeito. E se o indivíduo sofre com a experiência mediúnica, muitas vezes ocorre no início da mediunidade muitas aflições. Não é porque ele sofre por causa da mediunidade, mas porque ele é um espírito em reajuste, um espírito em conserto, como dizia Joana de Ângeles, um espírito em recuperação. E as suas problemáticas se apresentam através da mediunidade. Portanto, essa ideia tem que ser debelada. Quer ver outra ideia? Não, eu estava aqui conversando, aí o espírito me pegou e aí eu tinha que dar uma comunicação. Não, eu estava dirigindo o carro, aí o espírito quis escrever, aí eu fui para o acostamento e comecei a psicografar. O espírito é indisciplinado e o médium também. Certa vez eu viajava com uma pessoa em BR, estrada. A pessoa estava me levando numa cidade por causa de uma palestra. Não, peraí, jogou no acostamento, meu guia quer falar agora.
Eu disse, meu Deus, que guia indisciplinado é esse, rapaz? Deixa o guia, fale pro guia falar depois, que a gente está em plena BR. O que é isso, minha gente? Coisa é essa? Ah, porque tomou e vai se comunicar? Que negócio é esse? Como se os guias fossem empregados nossos e nós fôssemos marionetes na mão dos espíritos. Esse guia está precisando ser guiado urgente. Já contei várias vezes aqui o caso de um grupo mediúnico que o espírito obsessor, quando se manifestava, os médios davam chute na mesa, quebravam a mesa, quebravam o carro. Era uma despesa para o dirigente, pro presidente do centro, que tinha que fazer orçamento de uma nova mesa, mesa de madeira, quebrava mesa de plástico, jogava a cadeira no chão, destroçava. Toda vez era assim, né? As reuniões, assim, intensas, né? E quebrava tudo, até que o dirigente teve a ideia de fazer uma mesa de concreto armado e as cadeiras. No primeiro murro que o obsessor deu na mesa através do médium, acabou isso daí. No final da sessão, os obsessores já estavam louvados seja nosso Senhor. Acabou. Ora bem, eu não estou dizendo que não haja comunicações violentas, é claro. Que o espírito não queira quebrar as coisas. Claro que quer. São almas em desalinho, algumas. Da mesma forma que há almas em desalinhos nesse mundo. E que querem perturbar as coisas. Mas para viabilizar é porque encontrou na alma do médium essa vontade, essa disposição. E se o médium está se jogando no chão, está cantando cavaca, está dançando El Chan até embaixo, vai acompanhar essa pessoa em casa para ver como é que é. E vai ver que é uma pessoa que não se controla, que não controla os impulsos. Então esse desequilíbrio mediúnico na sessão é sintoma que a pessoa tem desequilíbrios na sua vida pessoal. Porque se a pessoa é desequilibrada, ela vai ter uma mediunidade desequilibrada. Essa é a ideia. Sei que o discurso parece ácido, mas a gente precisa também refletir sobre isso. Já participei de sessão mediúnica que o médium recebia uma cobra, caía no chão e saia rastejando. Eu já falei isso até em vídeo, tem vídeo gravado sobre isso. Eu quero saber o médium que vai receber um passarinho, o que é que ele vai fazer? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu não estou dizendo que o espírito não queira fazer isso, queira, mas encontra ressonância em nós. Ressonância em nós. A mediunidade não serve para isso. Né? Quer ver outra coisa? O bom mesmo é sessões públicas. Uma quantidade de pessoas como aqui, e a gente faz reunião mediúnica pública. Eu já vi. O dirigente parecia um maestro de orquestra. Ele dizia assim, agora desse lado, receba os espíritos. Todo mundo recebia. E ele doutrinava uma coisa, era uma doutrinação única para todo mundo, para todos os espíritos. Não precisa ser muito estudioso para saber que isso daí é um fenômeno de autossugestão. E de sugestão de terceiros, de contaminação ali. E um exibicionismo desnecessário. Até porque se eu sou médium, eu não ia querer um exibicionismo desse. Eu entrar em transe na frente de pessoas que eu não conheço. Dar uma passagem, pessoas que inclusive nem conhecem a mediunidade. Que eu não sei como é que vão me cuidar de mim naquele momento de estado alterado de consciência. É um pouco de exibicionismo desnecessário. E um pouco de forçação de barra. Afinal, se eu entrar em transe aqui, não tem nada material que prove de que eu estou fingindo ou estou realmente dando um transe. Então, o cético vai sair mais cético ainda e desconfiado da nossa honestidade, da nossa idoneidade. Até porque já é motivo de suspeita alguém que entra em transe para querer convencer o outro. Toda pessoa que quer muito convencer o outro é uma pessoa que não está convencida. Então, é necessário ter muito cuidado com isso. E assim a gente vê quanta coisa. Profecia, médio se preocupar com profecia demais, muito cuidado com profecias. O espiritismo não se interessa muito com profecia, principalmente com profecia com data marcada. Está lá no livro dos médios, toda profecia com data muito marcada é sinal de presença espiritual inferior. Porque os espíritos superiores não precisam datas. Palavras de Allan Kardec no livro dos médios, não é minha não. Então nós temos muito cuidado com isso. Consultas materiais, a gente faz da mediunidade uma busca de solução para problemas amorosos, problemas financeiros, como se a mediunidade servisse para isso. E a gente adora ser enganado, porque a gente acaba sendo enganado com isso. Veja, se tem lógica na lei divina, eu passo por uma provação, eu posso recorrer ao mundo espiritual, ajuda, etc. Mas aí um espírito desencarnado vai resolver um problema material para mim, e outra pessoa que não conhece não vai ter o problema resolvido porque está desprivilegiada de Deus. Seria uma injustiça.
E outras coisas mais. Quantas coisas a gente precisa mudar na compreensão da mediunidade? A função da mediunidade é moralizar a criatura, torná-la melhor. E quando eu digo moralizar, é muito mais do que esclarecer. Porque a mediunidade esclarece também, mas o esclarecimento é o início da futura moralização. Esclarecer é para moralizar. Porque a gente vive hoje uma sociedade de pessoas muito esclarecidas, mas não necessariamente moralizadas. Ou, se quiser, na linguagem de Humberto de Campos, em Boa Nova, há espíritos informados e espíritos evangelizados. E ele diz, eu quero ficar na segunda categoria. Ele disse, os evangelizados é aqueles que utilizam, inclusive, a informação para se transformar. Emmanuel vai dizer, a instrução informa, a educação forma, mas a evangelização transforma. Então precisamos disso. A mediunidade, portanto, meus amigos, é uma seara bendita. Seara bendita que nos ajuda na nossa iluminação. Chico foi perguntado, Chico, o que é que você vai querer fazer no mundo espiritual? Continuar sendo médium. E mesmo com os sofrimentos que você vê, os desafios, mas as bênçãos foram muito maiores. E ele respondia sempre assim, e de fato é. Claro que os sintomas mediúnicos, o mal-estar, porque é um raio de ação que cresce. Todo poder, ou toda a capacidade que você tem, é uma faca de dois gumes. Né? Se você tem um poder, por exemplo, político, é melhor nem falar de política hoje, né, atualmente, mas enfim, se você tem um poder político, você tem um raio de ação que pode fazer muito bem e pode fazer muito mal. Qualquer capacidade maior que você tenha, é um raio de ação para dois lados. Porque é grande possibilidade e também grande responsabilidade. Se você tem uma mediunidade mais ostensiva, você tem um raio de ação que sente muita coisa ruim, muito mal-estar, porque o poder de penetração é para um lado e para o outro, mas também pode penetrar em sensações difíceis de descrever. Sensações de bem-estar. Os médiuns aqui sabem quantas vezes, depois de uma sessão mediúnica, quando a gente sente assim a presença dos benfeitores espirituais, depois de uma comunicação de um benfeitor espiritual que vem por nosso intermédio, a gente sai assim, parecendo que viu o periquito verde. Sai assim com a sensação de que as coisas materiais perderam valor. Uma vontade assim de amar as pessoas. Os objetos que a gente tanto dava valor perderam a importância. Depois a gente volta mais ou menos no nosso estado normal. Mas fica assim um tempo assim. Né? Porque essa sensação, né? A gente tem as aflições mediúnicas, mas quanto bem-estar. Uma presença espiritual que causa um silêncio e bem-estar na sessão mediúnica, que nos emociona, que deixa a pessoa calada às vezes. Né? Quantos exemplos a gente tem nesse sentido? Né? E a possibilidade de fazer tanto bem, a possibilidade do raio de ação que a gente tem. Como dizia Paulo, eu me sinto devedor. Eu me sinto devedor. Ou seja, ele se sentia devedor pela estrada de Damasco, pelas bênçãos que ele recebeu, devedor daqueles que não tinham isso. Todo aquele que recebe um grande patrimônio é um devedor daqueles que ainda não foram iluminados por esse patrimônio. E por isso a necessidade de ajudar os Lázaros do caminho. Portanto, meus amigos, a mediunidade tem essas experiências. Para concluir esse comentário, eu sei que já passamos um pouco do tempo, para concluir esse comentário, gostaria de citar apenas duas situações. Um deles, quando Chico recebeu pela primeira vez o espírito Alta de Souza, ele chorou tanto, que ele mais tarde vai dizer, as sensações que ela transmitiu naquela poesia linda, e algo melancólica, porque era uma poeta triste, e a poesia era linda, me deixou tão emocionado, que ela chorava tanto no mundo espiritual, que quando eu acordei, um papel estava molhado de lágrimas. E eu não sei se eu chorava por ela, ou ela chorava por mim. A minha conexão era tanto que eu já não sei até onde ela vai e até onde eu começo. Essa integração. E as sensações são sensações indefiníveis. E por fim, quero lembrar, só para homenagear Kardec, que está sendo homenageado nos cinemas, em Obras Póstumas, Kardec recebe a comunicação do Espírito de Verdade falando dos percalços que ele ia vivenciar, das traições, das calúnias e difamações. O Espírito de Verdade faz um relatório, quase assim para desanimar, né? Do que ele ia passar. E aí, 10 anos depois, tem uma nota em Obras Póstumas, uma nota que ele coloca assim, tudo aquilo que o Espírito de Verdade disse nessa comunicação acima se cumpriu. Fui abandonado, inclusive, por pessoas mais queridas. Mais de uma vez, ele quase foi à falência.
Um parente seu de sua família o traiu, deixou numa situação péssima. E ele falou sobre as situações que o vergastaram a ponto de ele quase tombar sob o desânimo. Mas, disse ele, nesses momentos eu saía da humanidade pela oração, elevava o meu pensamento acima da terra e podia ver o futuro que me estava reservado. E nesses momentos, eu também visualizava as bênçãos que foram muito grandes. Todas as bênçãos que eu pude vivenciar. As lágrimas que eu enxuguei. A consolação que eu espalhei. Isso o Espírito de verdade não disse. Porque ele me preparou só para o pior. Mas ele não me falou das grandes alegrias que eu ia viver, graças à doutrina espírita, e não me arrependo nunca de ter avançado e ter lidado com essa profusão de ensinamentos como uma peça que participa dessa engrenagem da vida. Vamos dar agora a pausa para o nosso intervalo e depois voltamos. Muito obrigado, muita paz.